essa vibração de dentro, genuína, verdadeira. Eu achei muito legal, achei muito interessante e eu queria compartilhar aqui com vocês. Boa, boa, muito boa noite, ou muito bom dia, ou muito boa tarde para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre essa vitória importantíssima do Palmeiras diante do Santos. A gente tem muita coisa para conversar aqui. E eu já vou começar aqui o vídeo, né, falando que a sua participação ela é muito importante aqui no canal. Então, ó, deixem aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha, o que você pensa. É muito importante para mim, não só para eu saber o que o meu público acha, o que o meu público pensa, mas também para a gente crescer aqui o canal. O canal está chegando a 40 mil inscritos e para isso eu preciso muito da sua participação. Combinado, gente? Bom, vamos falar sobre essa vitória importantíssima, né? Palmeiras líder mais do que nunca, abriu 3 pontos diante do Flamengo com 2 vitórias a mais. Portanto, a vitória de hoje ela era crucial. Como sempre, temos um título aqui que eu quero conversar com vocês, algo que me chamou a atenção, que eu fiquei, sobretudo, muito feliz com o que eu vi. Mas a gente vai chegar lá para o final. Antes, vamos conversar sobre o que foi esse jogo, né? Um jogo que, pelo menos, na minha visão, até antes de começar, no pré-jogo com o Massa, eu até falei que esse vídeo aqui sairia amanhã. Mas eu quero conversar com vocês hoje, então quem viu esse vídeo agora, beleza? Se você vai ver amanhã só, ou depois, à tarde, à noite, não tem problema nenhum, mas eu tô bem impactada com essa vitória do Palmeiras, então eu quis mesmo gravar agora, para enfim, pegar também todas as reações, para realmente estar mais fresco na minha memória tudo que aconteceu durante esse jogo. Portanto, vamos lá. Foi uma vitória muito importante do Palmeiras, porque eu já imaginava que esse jogo seria realmente muito difícil. É verdade que o Palmeiras tem tido ampla vantagem, né, nos jogos contra o Santos, nesse retrospecto mais recente, né? O Palmeiras tem vencido os jogos contra o Santos, né? Fez a final do Paulista e tem colocado dificuldade para o Santos ganhar do Palmeiras. Mas mesmo assim, foi algo que eu comentei no pré-jogo com o Massa. Os jogos contra o Santos são sempre jogos muito difíceis, né? Jogos duros, truncados, de muitos duelos, principalmente no meio de campo, né? E o Santos ele vende muito caro, né? Muito caro essa derrota. Então eu já esperava mesmo que seria bem difícil esse jogo por conta, né, do Santos colocar dificuldade e também por conta da situação do Santos na tabela, né? Teve até uma mínima folga, porque o Ceará conseguiu um empate diante do Fortaleza no último minuto com o Pedro Raul, mas ainda assim uma vitória para o Santos era de extrema importância, era essencial, mas era um jogo muito difícil, porque o Palmeiras realmente tem jogado um futebol muito bonito, um futebol muito convincente, tem o que eu falo bastante aqui, né? Tão importante quanto as vitórias é o bom rendimento, o bom desempenho dentro de campo, e é o que o Palmeiras tem apresentado. Fator casa, Allianz Parque, torcida, estádio lotado, né? O Allianz Parque lotado. Então, realmente, seria uma missão bastante difícil para o Santos, mas ainda assim o Santos conseguiu impor dificuldade nas ações ofensivas do Palmeiras, né? O Abel deu uma mexida na escalação. Eu até vi no pré-jogo o pessoal dando umas cornetadas, né? Falando, o time titular, o time reserva. Mas, gente, o Palmeiras entrou com o Gomes, com o Fux, o Carlos Miguel, Piquerez, Kelvin na direita, Andreas Pereira, Emiliano Martinez, porque o Aníbal Moreno estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, entrou com o Sousa, que tem feito excelentes jogos, foi muito bem contra a LDU. No lado direito, colocou o Maurício, colocou o Flaco e o Vitor Roque. Então, assim, foi uma escalação com algumas mexidas, né? O Sousa entrou como titular. O Bruno Fux, ele entrou pelo lado direito e o Gomes ficou pelo lado esquerdo, porque o Gustavo Gomes, gente, eu não tenho nem mais adjetivos para falar do Gustavo Gomes. Que jogador é o Gustavo Gomes, né? Ele é aquele cara que, aonde o Palmeiras precisa que ele jogue, ele joga e dá conta do recado. É impressionante o que é Gustavo Gomes. Eu já falei aqui para vocês, não tenho mais adjetivos para classificar e elogiar o Gustavo Gomes, porque para mim, Patrícia, o que eu vi de zagueiro, para mim, é o maior e melhor zagueiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, dentro do que eu vi, né? Dentro do que eu acompanho o Palmeiras. Ele está pronto a qualquer momento para ajudar o Palmeiras, seja como for, na hora que for,
como, quando, onde, enfim, o que precisa do Gustavo Gomes, ele tá lá. Então, realmente é um jogador que me impacta muito, assim, eu me identifico muito e ele se identifica muito com o Palmeiras. Para mim, ele é o DNA, ele é a identidade também do Palmeiras, é uma dessas caras, né, que é a identidade do Palmeiras, esse time resiliente, que persiste, não desiste, que resiste, e essa foi a tônica do jogo, né? O Brasão tava pegando tudo. O Santos tinha algumas ações ofensivas que incomodavam um pouco o Palmeiras, mas a marcação do Santos por encaixe, ela estava funcionando e, como eu falei, incomodando também um pouquinho o Palmeiras na construção ofensiva, principalmente nessa primeira fase de construção do Palmeiras, né? O Palmeiras conseguia até sair, né, desse meio de campo, mas nas trocas finais, eu achei que tiveram algumas chances, algumas oportunidades, mas tinha que melhorar um pouco mais essas trocas finais para a finalização ser melhor, né? Até na minha análise do intervalo no Instagram, eu falei que uma opção, caso o Alan estivesse bem, porque ele ainda está, né, com um desgaste físico por conta desse jogo da LDU, que foi realmente muito físico e ele jogou muita bola. Eu falei na análise do intervalo que se ele tivesse alguma condição pequena que fosse, para entrar, porque eu acho que ele seria um suporte também para o Flaco Lopes, ele ajudaria nessas trocas finais que eu estou conversando aqui com vocês, e seria uma válvula de escape também, de ataque, para quebrar essa linha de marcação do Santos, né, com esse fundamento apurado que ele tem do drible, da quebra de linhas, e também seria um suporte para o Flaco Lopes no meio de campo, como ele é esse ponta construtor, e também seria uma válvula de escape no ataque para ter mais oportunidades, gerar mais situações para o Vitor Roque, né? Então, realmente a entrada do Alan no segundo tempo fez toda a diferença. Que jogador que é o Alan? É um jogador, assim, que ele tem muito recurso técnico, é um jogador acima da média, ele tem um equilíbrio, uma regularidade nos fatores de rendimento, enquanto técnico, tático, físico e mental, que eu acho que é bem surpreendente, assim, pela pouca idade que ele tem, 21 anos, né? Ao mesmo tempo que ele não é um garoto, não é um menino de 18, 17 anos, mas ainda é um jogador muito jovem de 21 anos com uma maturidade que impressiona, né? Como eu falei, tecnicamente muito acima da média, taticamente, ele sabe se fazer presente, ele sabe chamar a responsabilidade, ele sabe ser esse cara, muitas vezes, que não é o jogador que vai fazer o gol em si, mas ele é um facilitador de jogadas, ele vai clarear as jogadas, ele vai criar atalhos e caminhos para o ataque encontrar os gols, né? E a dupla Flaco e Roque, que assim, eu até falei na minha análise do Instagram também, se eu fosse definir em uma palavra essa dupla, seria potência. Que potência que essa dupla tem? Potência física, potência técnica, um se complementa com o outro, eles não só se complementam, mas eles se sustentam, né? Então é uma dupla completamente sem vaidade também. E assim, é muito bonito de ver, né, esse Palmeiras jogando, né? E mesmo com essa resiliência toda do Brasão, defendendo tudo, é o time que tem, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha visão, quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, mas pelo menos para mim, sem sombra de dúvidas, é o time mais resiliente da América do Sul. Como eu falo, não desiste, persiste e principalmente resiste. É um time construído de uma forma holística, enquanto todas as esferas do clube, enquanto gestão, estrutura, recursos, investimento, qualidade de material humano de todos os profissionais que fazem do Palmeiras esse clube construído. Para quê? Para se sentir cada vez mais confortável em momentos de pressão. Todo esse trabalho holístico que eu falei aqui para vocês, o reflexo desse trabalho todo coeso e muito bem equilibrado é em campo. Né? Então, realmente, eu tenho muito orgulho de ver esse Palmeiras construído, esse Palmeiras forte, resiliente, esse Palmeiras que preza muito esse trabalho longevo, que tem diversos benefícios de você ter um trabalho longevo, que não é perfeito, mas é humano. E é o que eu sempre falo aqui, né, para vocês, né, gente? É um trabalho humanizado que, na verdade, na minha opinião, o trabalho humanizado é o foco no indivíduo e nas suas necessidades, que é muito o que o Abel faz e a sua comissão faz, para que o individual potencialize o coletivo. Né? Então, realmente, é muito. Tem sido muito legal de acompanhar o Palmeiras e que privilégio nós palmeirenses temos de escrever essa história, de viver essa história. Né? Então, realmente, o Palmeiras é líder isolado, né? Abriu 3 pontos do Flamengo com 2 vitórias a mais. E o título principal aqui é a reação do Abel Ferreira no primeiro gol do Vitor Roque. Eu não vou passar aqui as imagens porque
obviamente por conta de direitos autorais. Mas eu vou deixar aqui do lado as imagens em sequência para vocês verem esse gesto, né? Esse gesto de resiliência, né? Um desabafo. Foi um desabafo em forma de gesto, né? Essa reação foi realmente uma reação na sua forma literal. Né, que realmente o jogo estava uma verdadeira batalha dentro de campo, e eu achei essa vibração de dentro, genuína, verdadeira, eu achei muito legal, achei muito interessante, e eu queria compartilhar aqui com vocês, porque foi o que eu falei, é um privilégio nós palmeirenses também termos uma comissão técnica que não só entende muito de Palmeiras, que não só entende a identidade do clube, o perfil, a filosofia, tem uma filosofia muito bem montada, muito bem estruturada, mas vive o Palmeiras de todas as suas formas. E esse é um desses gestos que eu vejo, que eu acho que é realmente do Abel Ferreira vivendo o que é Palmeiras, naquele estádio, a torcida não parando de cantar um minuto sequer, com o estádio lotado, o Allianz Parque lotado, a torcida fez um mosaico lindo também pro Ademir da Guia, e a torcida empurrando, embalando o time, carregando nos braços, né? Um jogo difícil, e mesmo assim a torcida cantando, não parou um minuto. Então, realmente, essa reação do Abel Ferreira realmente me chamou muita atenção, porque foi uma reação genuína, uma reação de dentro, e como eu falei, uma reação na sua forma literal mesmo, né? Ele colocou para fora, foi um desabafo, e é muito o que é o Palmeiras, né? Esse time tão resiliente, assim. Assim, eu vejo que o Palmeiras é um time tão equilibrado, sabe, gente, que quem entra do banco é aquilo, o Palmeiras ele é tão equilibrado tecnicamente, tão acima da média, que quem entra precisa mostrar trabalho, precisa mostrar a sua individualidade, precisa mostrar o seu talento para buscar uma vaga. Por isso que o Palmeiras é esse time que não tira o pé, esse time que quer sempre mais, esse time incessante. E foi o que eu falei, é um privilégio para nós palmeirenses de não só escrever essa história, mas poder viver tudo isso, né? Eu acho que é isso, como eu falei, eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês, para realmente tá tudo muito fresco aqui na minha memória, eu quis compartilhar com vocês o meu sentimento também, e o que eu captei, né, o que eu captei desse jogo de hoje, que enfim, foi uma vitória excelente, uma vitória para dar moral, uma vitória extremamente crucial para as pretensões do Palmeiras enquanto campeonato brasileiro. Eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Eu já falei isso daqui, acho que foi no penúltimo vídeo, não sou de ficar pedindo like toda hora, mas se você gostou do meu trabalho, não me conhecia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Duas ações são muito importantes: o seu like e a sua inscrição. A gente está quase chegando aos 40 mil inscritos, eu quero chegar até os 42 mil até o final do ano, portanto, a sua ajuda ela é muito importante, e é uma forma de você mostrar também que você tem gostado do meu trabalho, que você gostou do meu trabalho, e ajuda também o YouTube a entender que esse vídeo aqui, o meu conteúdo, ele é relevante para ele notificar não só os meus inscritos, mas também novos inscritos. Combinado, gente? Então, deixa o like, se inscreve, hypa, enfim, tudo isso ajuda muito para quem produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Volto nos próximos dias e nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.